Eu sou a Ana Lopretti, sou farmacêutica, professora universitária e sou presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores da ECA, e a relação deles com a Covid-19. Então, vamos primeiro saber quem são os inibidores da ECA, como eles controlam a pressão arterial e depois discutiremos a sua relação com a Covid. Bem, vamos iniciar relembrando que a pressão arterial é determinada por dois fatores, a resistência periférica e o débito cardíaco. A resistência periférica é justamente a resistência que os vasos impõem à passagem de sangue. Já o débito cardíaco é uma relação do quanto sai de sangue do coração por minuto. Logo, ele está relacionado ao volume de sangue e à frequência cardíaca, o quanto que o coração está batendo por minuto. Desse modo, a pressão arterial se eleva se um desses três fatores se elevar, assim como diminui se um desses três fatores ou mais diminuir. Por esse motivo, todas as classes de antipertensivos agem diminuindo um ou mais desses fatores. Hoje nós vamos nos ater aos inibidores da ECA. Eles agem diminuindo a pressão arterial de duas formas. Diminuindo a resistência periférica, pois diminuem a formação de um peptídeo que é vasoconstritor, e indiretamente diminuem o volume de sangue, porque também diminuem a produção de aldosterona, que é um hormônio que retém sódio e retém água. Então, quem são esses inibidores da ECA? São antipertensivos que, como o nome já diz, inibem a enzima conversora de angiotensina. A gente já vai relembrar quem é. Eles estão, entre outras classes de fármaco, como primeira linha de tratamento para a hipertensão arterial, tanto em monoterapia como em associação. São fármacos conhecidos por apresentarem como principal efeito colateral uma tosse seca. No entanto, ela é bem tolerada para a maioria dos pacientes. Dentre eles, os mais conhecidos, captopril e enalapril. Mas para entender como esses medicamentos agem, nós precisamos lembrar que a pressão arterial é controlada a curto prazo, oscilações diárias, por baroreceptores cerebrais. No entanto, o controle a longo prazo da pressão arterial é feito por um sistema chamado renina-angiotensina. Como isso funciona? Qualquer declínio da pressão arterial estimula os nossos rins a produzirem uma enzima que é denominada renina. A renina, por sua vez, age sobre o angiotensinogênio, produzido principalmente no fígado, clivando ele num peptídeo denominado angiotensina 1. Esse peptídeo angiotensina é clivado mais uma vez, dando origem a um peptídeo ainda menor, que é a angiotensina 2. Quem faz essa clivagem é justamente a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, denominada enzima conversora de angiotensina, ECA. Bem, a angiotensina 2 aumenta a pressão arterial por dois mecanismos. Um, age sobre receptores nos vasos, causando vasoconstrição. A vasoconstrição aumenta, então, a resistência periférica, o que aumenta a pressão arterial. Além disso, indiretamente age sobre as suprarrenais, fazendo com que elas liberem o hormônio aldosterona. Esse hormônio age sobre os rins, retendo sódio e, com isso, retendo água também, o que aumenta o volume de sangue e aumenta a pressão arterial. Então, resumo. Toda vez que há uma leve diminuição da nossa pressão arterial, há um estímulo para a liberação da renina para contrabalancear. E isso é que faz com que todos tenhamos uma pressão arterial controlada dia a dia, para que exista uma pressão de sangue suficiente para fazer a perfusão dos tecidos. No entanto, no paciente hipertenso, esse sistema pode estar desregulado ou qualquer outra causa da hipertensão pode gerar, então, esse aumento da pressão arterial, fazendo com que seja necessário a supressão desse sistema.
E é aí que entra, então, vários medicamentos, como, por exemplo, os inibidores da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, ou seja, os inibidores da ECA. Ao você usar um medicamento inibidor da ECA, você diminui a formação da angiotensina, que causa essa elevação da pressão arterial. Bem, esse sistema está bem resumido, e hoje a gente sabe que ele é um pouco mais complexo. Hoje sabe-se que além dessa enzima conversora de angiotensina, que é inibida pelo captopril, enalapril, existe uma outra enzima, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Diferentemente dessa, que é inibida pelos medicamentos que formam, então, a angiotensina 2, a ECA2 converte diretamente ou indiretamente a angiotensina 1 numa outra angiotensina, que é a angiotensina 1,7. E o que isso implica? Hoje sabe-se que a angiotensina 1,7, diferentemente da angiotensina 2, ela, além de causar vasodilatação, ela diminui um processo inflamatório. Então, vamos lá. Enquanto a ECA, que é inibida pelos inibidores da ECA, pelos antipertensivos, causa, então, uma vasoconstrição e também causa uma inflamação, né, no sistema cardiopulmonar, essa formada pela ECA2 teria uma proteção cardiopulmonar, pois, além de causar vasodilatação, diminuiria a inflamação. Desse modo, alguns pesquisadores sugeriram que, ao inibir a ECA com as medicações inibidores da ECA, você aumentaria a expressão de ECA2, fazendo com que houvesse maior geração de angiotensina 1,7, diminuindo o processo inflamatório cardiopulmonar. Como a COVID-19 causa uma inflamação pulmonar, usar um inibidor da ECA teria um efeito benéfico para esses pacientes. Por outro lado, alguns pesquisadores evidenciaram que coronavírus que infectam humanos, como por exemplo o causador da COVID-19, teria uma entrada nas células facilitada por um receptor que é justamente o receptor da ECA2. O que significa isso? Então, se eu inibo a ECA com esse uso de antipertensivos, inibidores da ECA, e aumento a expressão de ECA2, por um lado, eu tenho uma diminuição do estímulo de inflamação pulmonar, mas por outro, eu aumento a expressão dos receptores desta outra enzima e facilitaria a entrada do vírus na célula. Diante desse quadro, nos últimos 10 dias foram publicados muitos artigos e eu resumo alguns deles aqui para vocês. Esse, da Lancet, por exemplo, avalia-se pacientes com hipertensão e diabetes, principalmente usuários de inibidores da ECA, teriam maior risco de infecção pela COVID. Mas, na verdade, os estudos, eles apenas comprovam que a ECA2 favorece, a infecção pela COVID. E que se você inibir a ECA, você aumenta a expressão de ECA2 e facilitaria essa co-infecção. No entanto, eles deixam claro que não há evidências para a suspensão dessas medicações e que apenas deveriam-se, então, monitorar os pacientes. Esse outro estudo também avaliou a hipótese dos inibidores da ECA poderem aumentar a gravidade da COVID. E a única coisa que eles conseguiram comprovar é que animais que receberam a administração intravenosa de inibidores da ECA aumentaram a expressão de ECA2 e sugeriram que isso pudesse aumentar, então, a capacidade do vírus se ligar às células. No entanto, não houve comprovação. Eles também sugeriram que as crianças teriam uma proteção maior a uma manifestação grave da COVID por não utilizarem inibidores da ECA, entre outros fatores. Mas outros autores também vieram discutindo que células que não expressam ECA também tiveram uma infecção
pronunciada pela Covid-19. Então, que não haveria uma relação causal entre usar o inibidor da ECA e ter um pior prognóstico para a Covid-19. Além disso, alguns autores enfatizaram em outros artigos, como este, por exemplo, que pacientes que suspenderam abruptamente a utilização de inibidores da ECA tiveram uma piora no quadro hipertensivo, o que levou a uma piora no quadro, além de aumentar o risco dessas pessoas precisarem procurar um sistema de saúde. Diante disso, todas as entidades brasileiras e internacionais se manifestaram nos últimos 10 dias, deixando claro que não é recomendada a suspensão dos inibidores da ECA por falta de artigos que comprovem que ele possa aumentar essa infecção. E, diante disso, apenas há uma recomendação para monitoramento dos pacientes que fazem uso dessas medicações. Eu deixo aqui para vocês as referências dos principais artigos que foram discutidos nesta aula e nos encontramos no próximo momento.